De Jesus e o amor da doce Virgem Maria a todos vocês. Salve Maria Imaculada. Um ótimo dia a todos. Hoje, 19 de outubro, vamos para o santo do dia de hoje. E o santo é São Pedro de Alcântara. Vamos conhecer mais esse santo da nossa Santa Mãe Igreja Católica. Uma palavra desse santo diz assim: aqueles que são de Cristo crucificaram a própria carne com os seus vícios e concupiscências. Gálatas 5, 24. Essa palavra do Senhor se aplica muito bem a São Pedro de Alcântara, que lembramos hoje. Ele soube vencer o corpo do pecado por meio de muita oração e mortificações. Esse santo ele viveu muito bem isto que São Paulo fala. Aqueles que são de Cristo crucificaram a própria carne com seus vícios e concupiscências. Esse é um dever de cada um de nós, crucificarmos a nossa carne, não dando brecha para o inimigo nos levar ao pecado por meio da nossa carne. Devemos sempre glorificar a Deus em nosso próprio corpo. Pedro nasceu em Alcântara, na Espanha, em 1499, descendente de uma nobre família. Menino simples, orante e de bom comportamento, estudou na universidade ainda novo, mas soube igualmente destacar-se no cultivo das virtudes cristãs, até que, obediente ao mestre, o casto e caridoso jovem entrou para a ordem de São Francisco. Obediente ao mestre, a Jesus, ele que era casto e caridoso, entrou para a ordem franciscana, embora seu pai quisesse para ele direito, que ele estudasse direito. Pedro foi ordenado sacerdote e tornou-se modelo de perfeição monástica e ocupante de altos cargos, que administrou até chegar aos 20 anos, a superior do convento e mais tarde eleito provincial da ordem. Franciscano de espírito e convicção, era sempre de oração e jejum. Poucas horas de sono, hábito surrado, grande pregador e companheiro das viagens. Como provincial, visitou todos os conventos da sua jurisdição, promovendo uma reforma de acordo com a regra primeira de São Francisco, da qual era testemunho vivo. Conhecido sem desejar em toda a Europa, foi conselheiro do imperador Carlos V e do rei João III, além de amigos dos santos e diretor espiritual de Santa Teresa de Ávila, uma grande santa da nossa igreja. Esta sobre ele atestou depois da morte do santo. Pedro viveu e morreu como um santo e por sua intercessão conseguiu muitas graças de Deus. Foi São Pedro que obteve autorização para que Santa Teresa fundasse em Ávila seu primeiro convento de carmelitas. Olha só, ele já tinha uma amizade com Santa Teresa de Ávila, que reformou os conventos carmelitas, que fundou seu primeiro convento carmelita. Considerado um dos grandes místicos espanhóis do século XVI e dos que levaram a austeridade até um grau sobre-humano, entrou no céu com 63 anos, em 1562, após sofrer muito e receber os últimos sinais do amor, os sacramentos, que o preparou para um lindo encontro com Cristo. Foi beatificado por Gregório XV em 1622 e em 1669 canonizado por Clemente IX. No ano 1826 foi declarado padroeiro do Brasil por solicitação de Dom Pedro I, que tinha o santo como devoção particular de sua família. Que legal, saber disso. Foi declarado como padroeiro do Brasil, a pedido de Dom Pedro I. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Esse é mais um testemunho
do santo do dia, São Pedro de Alcântara, 19 de outubro. Que São Pedro de Alcântara seja para nós ele é para nós este exemplo, mas que nós façamos desse exemplo dele um exemplo para a nossa própria vida, exemplo de castidade e de obediência. Então, que São Pedro de Alcântara interceda por nós e por todos aqueles que precisam viver a castidade para ser santo no corpo e na alma. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem.